Bem me quer, mal me quer. Ou seria ler me quer? Ler-me quer. Porque o nosso objetivo é levar as histórias ao encontro das pessoas. A história de hoje é a história de um personagem conhecido pelas crianças, conhecido pelos adultos, de um personagem de um nariz bem comprido. É o Pinóquio. E essa história, Pinóquio, o livro das pequenas verdades, ele foi escrito e ilustrado por Alexandre Rampazzo e é da editora Boitatá. Vamos então conhecer este Pinóquio. Pinóquio, o livro das pequenas verdades. Quando Pinóquio parou em frente ao espelho, o que ele viu refletido foi um boneco, que era, na verdade, um pedaço de madeira. Era somente um boneco de madeira. Ao olhar para o espelho, pensou que talvez, se ele fosse Gepeto, seria bondoso, amável, paternal e justo. Se Pinóquio fosse Gepeto, não seria mais somente um boneco de madeira. Ou poderia ser o grilo falante, que seria inteligente, ajuizado, responsável e conselheiro. Se Pinóquio fosse o grilo falante, não seria mais somente um boneco de madeira. E se fosse um mestre de marionetes? Teria nas mãos histórias e destinos de personagens controlados por cordas. Se Pinóquio fosse um mestre de marionetes, não seria mais somente um boneco de madeira. Quem sabe se ele fosse o senhor Raposo, seria esperto, atento e astuto. Se Pinóquio fosse o senhor Raposo, não seria mais somente um boneco de madeira. Ou poderia ser o senhor Gato, um gatuno de malandrices, manhas e artimanhas. Se Pinóquio fosse o senhor Gato, não seria mais somente um boneco de madeira. E ser um burrinho? Talvez não fosse tão má ideia. Não ter que pensar muito, só comer, dormir e comer e dormir. Se Pinóquio fosse um burrinho, não seria mais somente um boneco de madeira. Um tubarão gigante? Ser forte, temido, amedrontador. Ser o dono, o maioral dos sete mares. Sim, sim, sim! Se Pinóquio fosse um tubarão gigante, não seria mais somente um boneco de madeira. Olhou para o espelho e desejou ser a própria fada azul. E tudo bem que fosse, pois assim ele mesmo realizaria todos os seus desejos de ser outro. Se Pinóquio fosse a fada azul, não seria mais somente um boneco de madeira. Quando Pinóquio parou em frente ao espelho, o que viu refletido foi um boneco que era, na verdade, um pedaço de madeira. E ele imaginou como seria curioso se ele fosse uma árvore que sonhava. Era uma vez uma árvore que sonhou em ser um menino. Esse menino corria pelos campos, nadava na corrente do rio,
sentia no rosto o sopro do vento e o raiar do sol. Ele encontrou uma árvore e se balançou em seus galhos, comeu dos seus frutos e descansou à sua sombra. E a árvore onde o menino repousava não sabia se ela mesma era um menino que havia sonhado que era uma árvore ou se era uma árvore que sonhou em ser um menino. Quando Pinóquio parou em frente ao espelho, o que viu refletido foi um boneco que era, como em uma história, em um livro que guarda pequenas verdades, o que foi, o que é e o que poderá ser. Tornar-se real. Tornar-se real. E essa é a história do Pinóquio, o livro das pequenas verdades.